Quando você tá perto, tudo isso ressoa no seu corpo físico. E aí, essa dor, todo esse machucado. Então, você Claro. quer ficar distante Por daquilo causa da dor. que te machucou. Por quê? Porque você quer a paz. Presta atenção, Lu. Tá. Quando você fica perto, o que você ativa em você? A guerra. Presta atenção. Você fala, eu tinha vontade de matá-lo e de É, não ser pega. assim é. Assim foi. Assim foi. Se você quer curar o sistema da violência Uhum. que existe no sistema, e esse sistema todo está dentro de você, É aí que tá. você quer gerar paz. Então, você não quer fazer um movimento que ative no seu sistema inteiro a guerra. Qual é a ação que eu tenho que fazer para salvar esse sistema todo que habita em mim? Ficar longe. Eu não quero mais guerrear. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Os erros que eu tive hoje, eu tenho consciência de que eu fiz o meu melhor na consciência que eu tive. Mais ou menos Então, assim. não tinha como ser diferente. Então, você fez o melhor. O que não Tava foi muito perfeito. certo, mas eu fiz. Mas certo. Vamos conversar disso. Você colocou aqui Bom, para mim, Lu, que você tem fome de paz. paz mundial. O que eu Tá. não tenho E controle. isso. Não tem controle. E o que é que você tem fome? Na verdade, eu tive um problema. Na verdade, eu tive toda uma história desde criança, Eu tô fazendo regressão, tô fazendo tratamento. Legal. E eu tive uma infância bem violenta, agressiva e machista. E também passei por episódios de... Como é que eu falo em português? Assédio sexual quando era criança também. Tá. Estou lutando contra a maconha, até porque aqui na Califórnia é tudo liberado. A maconha, né, é negócio, então é liberado, dinheiro, que é o sistema do capitalismo. Então, eu entendi que quando eu queria sair daquela realidade, eu fumava E o que eu já aprendi com você, com a sua minissérie, com as aulas que você essas suas lives, é que quando a gente usa as substâncias tóxicas, as substâncias como bebida, maconha e qualquer tipo de droga, é para a gente sair da realidade. E tanto que eu desenvolvi quando eu era criança, catarata. O que é espiritualmente uma nuvem que tapa a minha realidade, porque eu não aceitava a minha realidade. Eu vivia num mundo muito ruim, muito agressivo, violento. E eu tinha um ódio enorme no meu coração, que eu queria matar meu pai, porque o que ele fazia comigo, com a minha mãe, era desumano. Então eu só tinha isso na minha cabeça. Eu queria matá-lo de alguma forma e não ser pega. Então eu carregava aquilo comigo, me distanciei dele. Hoje eu perdoei, mas é tão difícil porque isso causou também uns problemas com a família dele, porque eu descobri que ele é do jeito que ele é por conta de toda a família, de onde ele veio. Ele é boliviano. E eles têm uma cultura bem arcaica. Eles judiam entre eles. E não coincidentemente, porque não existe coincidência, acabei casando com um judeu, que é uma pessoa maravilhosa, mas vem de uma família que eles se torturam entre eles. Ele não, ele é diferente. Ele é como eu. Ele está afastado, a família também. Tenta administrar de longe, porque é desse jeito. É desse jeito. Tá. É ruim. Hum. E eu quero encontrar uma forma de administrar isso, porque até agora eu só consigo manter distância e não conversar com eles. Porque só da energia, só de falar pelo telefone, a energia que eles trazem, a carga energética deles me faz mal. E já fizeram de tudo para me afastar, porque não pode casar com um judeu, a pessoa que não é judia, né? Não pode. Não tem, não pode, ponto final. Mas eu não ligo muito, tanto que estou aqui casada com ele e nada vai mudar. Porque você gosta dele, ele gosta de você e é o que importa. A gente se ama, sinto muito se as pessoas não conseguem entender isso. Aí eu quero só tentar fazer um paralelo aqui, tá, Lu? Para entender.
Porque você eu tô pegando tudo o que aconteceu, tá? Eu Todas tentei, as eu joguei um frequências. monte de informação para você, bombardeei, Mas desculpa. vamos tentar entender a partir das frequências, né? De tudo Tá. que rolou aqui. Eu tô usando o meu sentir e captando todas as informações e me associando a essas frequências, tá? Então vamos lá. Porque você começa pedindo, falando, vai pedindo. Vou tentar explicar até para todo mundo que está aqui compreender mais ou menos por que a gente se utiliza dessas ferramentas, como que a gente acaba se utilizando. Tinha um monte de gente que escreveu lá, tenho fome disso, fome daquilo, fome daquilo. E eu entro completamente sem saber o que vai rolar, né? E aí eu vou por sintonia. Aí eu peguei, cliquei numa outra pessoa que não deu certo. Ok, não deu, não era pra ser. Fui lá em outra, e qual foi a frequência que fez com que eu te chamasse? Fome de paz. Bom, essa foi a frequência. Aí eu pergunto, você tem fome de quê? Aí você fala, na verdade, é fome de paz no mundo. Também. Mas eu sei que eu não tenho controle. Não, só tô pensando, eu tô vendo o caminho que a frequência fez. Né? Então aí é tudo frequencial, som, vibração, a gente tá nesse balaio aí. A gente pensa que não tá, mas todo mundo só tá nele. Tá, conecta, não tem outra coisa. atrai. Então ele foi indo, ele é que conduziu a conversa, tá? Essa frequência, essa vibração. Ok, então vamos respeitando, vamos vendo esse caminho, vamos vendo o padrão que ela usou pra gente chegar aonde ela queria que a gente chegasse. Tá. E aí você fala, eu não tenho controle. Você usou até essa palavra. Eu falei, o que você quer pra você? Qual é a forma? Aí você trouxe tudo. Trouxe todas essas informações da sua vida, que você veio de um processo de violência, de machismo, de agressividade, de assédio. E aí você traz um problema traz do seu pai, né? Da família, e percebe que também a família dele não era diferente dele. Aí você entende um pouco por que ele era daquela maneira, e aí você vai para a família do seu marido, que está do outro lado do mundo, nem sei se está do outro lado do mundo, mas vem de uma cultura, né, que começa lá, que aí você também coloca que é difícil, que eles se torturam entre si. Então, o que a gente percebe é que, assim, então, em tese, a primeira paz que você busca é a interior. Fato. É a familiar, entende? Então, não é que você pediu pela paz do mundo, então você traz uma frequência, só que internamente, a paz que essa frase paz levou pra gente foi por uma paz interna entre você, seu marido e essas famílias. Entende o que eu quero dizer? A energia levou a gente para um lugar, deu volta e chegou onde ela precisava chegar. Onde ela queria, sei lá, quem queria, quem quer que queria. A gente só tá indo, embarcando, né? Se a gente desceu o tobogã e estamos só escorregando. Aí, Lu, o que eu quero entender é assim, porque quando você fala, porque uma coisa que a gente trabalha dentro do humanoterapeuta, dentro da psicanálise, esse entendimento, esse estudo, é tentar zoiar com o zóio bom. Tá. O que a vida está tentando me mostrar. Então. Qual é o objetivo? Então, toda vez que, espiritualmente falando, eu vou falar alguma coisa, eu não sei, tá muito difícil, desse jeito não vou conseguir. Eu já aprendi, na verdade eu aprendi na base de uma bronca, né, do espiritualidade, que não era mais para falar aquilo, que eu já tinha consciência suficiente que se eu tivesse com alguma dificuldade, que eu perguntasse qual era o objetivo. Então eu troquei. Na minha vida tudo qual é o objetivo disso tudo? Percebe que muda a vibração? Muda. Falo de um jeito e quando eu falo do outro, a minha vibração muda. Então eu quero entender qual seria o objetivo de você ter vivido tudo isso, se tudo é por sintonia, se com tanto pai no mundo, você nasceu desse? Vivo me perguntando. Eu acredito que posso falar? Tá, você tá com sua língua? Eu acredito no meu inner, vamos falar assim, na minha essência, no meu psique, vamos falar assim também, que eu tenho uma missão, que é a trazer a cura. Porque eu curo desde criança. Eu faço reiki,
eu tô dentro dessa linha. Então, eu acredito que como eu sempre estive ligada com... Tenho fisioterapia, tenho medicina, tenho tô dentro da área da cura, de certo, do modo tradicional, né? Não holístico, mas holístico também. Mas tem. E eu acredito que eu passei por tudo isso para aprender a perdoar com a consciência de que eles só repetiam o que as pessoas faziam com eles, as pessoas só repetem o que acontece com eles, como os animais em geral. O patinho anda daquele jeito e os patinhos pequenininhos repetem e anda desse jeito. Sim. Eu acredito que a falta do conhecimento fez com que eles não consigam desprender da relação sanguínea e ser eles mesmos, com aquela obrigação, com aquela consciência, porque a sociedade impõe que você tem que servir sua família, mesmo sofrendo, não, sacrificado. Eu entendi que não é assim. Mas eu não quero fazer com que ninguém sofra, mas eu estou longe e não quero mudar isso. Eu sempre me distancio. Aí é que tá, que eu acho que eu não sei se eu tô certa, se eu tô no caminho certo, me afastando de todo mundo, não todo mundo, mas a minha família inteira do meu pai, a família inteira do meu pai, eu honro ele, o que ele precisar, eu vou estar aí, mas eu mantenho o máximo de distância porque foi muito. Foi muito. Foi desumano. Então, por quê? Porque ele te feriu. E se você quer a paz, você não consegue encontrar. Então, como é que você vai curar esse sistema em si? Porque todo o sistema está dentro de você. Sim. Dentro de você tem seu pai. Sim. E tem sua mãe. Sim, muito mais. Não, igual. 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 Igual, então, o que acontece? 50%, é igual. Exatamente. E aí tem seus avós e tá tudo aí dentro de você. Então, você se curando, você cura o sistema. Então, se você busca por esta paz, vamos lá, vamos ficar só na Lu, depois a gente pensa aí na história da família do marido, tá? Que é a mesma coisa para ele, entende? É igual. Igual. Quando você fica perto do seu pai, todo aquele registro, tudo aquilo, aquela memória, e aí a neurociência vai explicar, todos aqueles registros que ficam impregnados, toda a epigenética vai explicar, porque está tudo no corpo mesmo, esses registros, tá? Nem tô falando de espiritualidade aqui, tô aqui bem no mundo físico. Bem memória celular. Bem memória celular, tô bem no mundo físico, não fui para a espiritualidade ainda. Vamos lá. O que acontece? Quando você tá perto, tudo isso ressoa no seu corpo físico. E aí, essa dor, todo esse machucado. Então, você quer ficar distante daquilo que te machucou. Por quê? Porque você quer a paz. Presta atenção, Lu. Tá. Quando você fica perto, o que você ativa em você? A guerra. Presta atenção. Você fala, eu tinha vontade de matá-lo e de não ser pega. Assim foi. Se você quer curar o sistema da violência que existe no sistema, e esse sistema todo está dentro de você, é aí que tá. Você quer gerar paz. Então, você não quer fazer um movimento que ative no seu sistema inteiro a guerra. Qual é a ação que eu tenho que fazer para salvar esse sistema todo que habita em mim? Ficar longe, eu não quero mais guerrear. Foi isso que eu achei como forma de opção. Então, mas isso não significa que você não está amando o seu sistema. É justamente por amá-lo que você está se afastando. Para curar. Eu falei, qual será o objetivo? Você falou assim para mim, acho que é curar. Cura. Eu tô buscando uma cura. Você tá fazendo. Desde o útero, da época que eu tava no útero, porque eu tenho memória de lá. É o que você tá fazendo. Eu já Só tô fazendo. Você tá se culpando porque tá longe.
Não, eu estou me culpando porque eu sei que eles estão sofrendo e eles não têm a consciência que eu tenho. Ok. Mas você ficar lá perto para ficar dando aulinha para eles vai resolver? Não vou fazer. Não vou, porque me tortura, me destrói, acaba com a minha vida. Eu caio, eu vou pro Então, chão. eles estão vivendo o que eles precisam viver para ter o aprendizado que eles precisam ter, porque essa vibração está dentro deles. Por que que você queria a paz e saiu? E por que que eles ficaram lá ainda engalfinhados em guerra? Porque eles não têm essa consciência, eles não têm essa informação, eles não têm você. Não tem. Não tem. Eles não têm essa consciência. A consciência deles não alcança. A consciência deles ainda é guerrear por território, por espaço, por quem fala mais. Quando eu falo território, eu não estou falando só de terra física. Eu estou falando do meu espaço na família. Se eu não brigar pelo meu espaço, eu não tenho. Então você me respeita. Porque senão um vai subindo por cima do outro. Então, o que eu quero, o que eu queria que você conseguisse perceber é que estar longe é um ato de amor para o sistema inteiro que habita dentro de você. Eu quero que você não se sinta culpada ou achando que está fazendo uma coisa errada, tá? Nem vou chamar de culpa, que eu acho que você já não está mais se culpando. Não é na Não acha que você está fazendo errado. O coração se fala, eles estão sofrendo, porque meu coração fala, eu escuto meu coração. Então, eles estão. E como é que você vai curar isso? A mim mesmo, curando a mim mesma, porque estamos conectados. Porque eles estão dentro de você. Ai, namastê. Parte do seu pai, se você aceitar que eles estão dentro de você, sim, de fato, não tem como falar não. Quando você aceita, porque assim, eu não aguento. Uma coisa tô falando, tá? Até porque tem bastante gente escutando, pra gente não entrar em lugar. Porque você tá mais, tem bem consciente do processo, a gente de repente não tá, e aí só pra gente lidar. Com certeza. Por exemplo, metade de mim, vamos trazer de uma maneira bem simplificada, bem basiquinha aqui, não é exatamente assim, mas só para ficar fácil a conversa. Metade de mim, a minha mãe emprestou material genético para que eu nascesse. Meu pai também. Então, metade de mim sou meu pai, metade de mim é minha mãe. Tecnicamente, fisicamente, é o que é. Tá? Então, se eu rejeito o meu pai ou rejeito a minha mãe, eu rejeito metade de mim. Todas aquelas células, eu estou dizendo para ela, não quero você, eu não quero você. Aí eu vou adoecendo, enfraquecendo. Quando eu tenho a consciência disso, eu entendo que não adianta ficar rejeitando. Para você que já sacou como funciona, beleza, já até aceitou, até perdoou daquele jeito, mas perdoou, aceitou o pai em si e a mãe em si. Aceitou mais ou menos, você falou, mais a mãe. Mentira, os dois. Então, aceita tudo, tá? Recebe tudo. Recebe tudo. E aí, o que aconteceu? Quando você... Tem gente que ainda não aceitou. Então, tem dificuldade de aceitar, de receber. E aí fica rejeitando, aí vai se adoecendo. Quando entende, ganha consciência e recebe tudo, fisicamente, você para de rejeitar. Mas para conseguir fazer isso, eu preciso ganhar um pouco de consciência. Né? Então, que é, pelo que eu entendi, é o caminho que você já vem fazendo. Algumas pessoas ainda não, então precisa ganhar. Entender todo esse processo. E aí a gente vai entrando... Eu tô só no físico ainda, não fui para o espiritual em minuto nenhum. O que você tá... Eu só fui para o espiritual quando eu trago que você nasceu no pai e na mãe que você tinha que nascer. Porque se não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser, era aí que você tinha que nascer. Porque tem sintonia. Ponto de exclamação. Tem sintonia. Tem sintonia. Mas não precisa olhar pelo ruim. Precisa olhar por uma força, Lu, que é assim, ó. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vamos lá. Ó, em épocas antigas, bem antigas, vamos lá para trás, quem não matava morria. Simples assim. Bem viking. E eu, não tinha como ser, era desse jeito. Era assim. Vai bem lá para trásão, eu não tô há 200 anos, eu tô há 5 mil, ou sei lá, 3 mil, ou 200 também, que era na base da machadinha ainda. Tá? Não, isso é muito tarde, muito atrás, né? Porque no mundo do tráfego, no mundo do crime é assim, né? É assim.
Mas vamos tentar zoiar com os olhos bons, se é que é possível. Não, é possível. Não é defendendo o mal, é tentar olhar para conseguir receber isso em mim de uma maneira mais, entendeu? Até para poder fazer diferente, né? Vamos entender que lá, dentro da ignorância do tempo, né, de tudo, quem para continuar precisava guerrear. É. E precisava procriar. Era o que tinha. Então vamos para um lugar agora que é legal. O lugar legal é o seguinte. Para você existir, eles precisaram ficar vivos. E se era matar ou morrer? Eles tiveram que matar para a gente poder estar vivo aqui. Então, eu não estou justificando a violência exacerbada, mas eu estou justificando que naquela época as coisas eram assim. E se eu falo em 200 anos, eu estou falando da minha bisavó, tataravó no máximo. Eu não estou falando lá, estou aqui, pertinho. Se você procurar e conversar com o pai e com o vó, você sabe o nome. O que eu quero dizer, eu não estou justificando, eu quero dizer que para a gente conseguir trazer esse amor para a gente, porque alguém não morreu e às vezes matou, ele sobreviveu. E porque ele sobreviveu, nasceu o outro filho, que nasceu o outro filho, que nasceu o seu pai, que nasceu você. Então ele guerreou para você estar aqui. Ele lutou com todas as armas dentro da ignorância que tinha, do tempo que existia, para a gente estar aqui hoje. Então, para você poder curar esse sistema todo que guerreou para a gente poder estar aqui vibrando esse amor, vibrando esse desejo de querer essa paz, podendo ir para um outro país, ficar um pouco distante, mas conseguir viver um mínimo dessa paz, entende? Fui para outro país com 16 anos, nem fui aqui, 16, ó, fui fazer... Então, corri. Mas em outros tempos... Se a gente tivesse feito isso, será que a gente teria ficado viva? Ou será que a gente teria que não poder fazer isso? Então, o que foi que os nossos ancestrais fizeram para que hoje a gente pudesse pegar nosso paninho de bunda com 16 e vazar? A mesma coisa. Fizeram a mesma coisa, porque eu tenho uma herança, tenho a herança judia também, que nós, portugueses e alemãos, fugimos da época do Holocausto, do Hitler, para sobreviver. Fomos para o Brasil. E... Exatamente. Buscando o quê? Viver. A paz. A paz. Eu não aguento mais viver a guerra. Em paz. Eu preciso... Mas nem todos. Porque muitos vieram nos navios negreiros. Ó. Debaixo do sarrafo. A gente está tudo junto no mesmo lugar, entende? Então, se a gente não busca internamente esse entendimento para gerar e honrar isso que a gente pode viver hoje, é mais bagunçado? É tudo bagunçado ainda? Tá, é muito bagunçado ainda. Tem gente que ainda tem muita dor e sofrimento. O que eu quero dizer é tentar acolher esse pai, mãe, ancestralidade que vibrava inteiro nesta violência, porque era a maneira de sobreviver em algumas épocas. Porque era a ignorância. Mas, Andresa, eles sofrem. Mas você não pode tirar deles a única coisa que eles têm. Então. Que é a força. É a força, é a fé. Ele não sabe lutar com outra arma, porque foi a que eles precisavam. Eu sei. Não adiantava dialogar com Hitler. Vamos aqui dialogar. Entende? É lógico. Entende que a gente está exigindo, no máximo, resiliência muito grande e luta. Não dá para chegar, Fernandinho Beiramar, e falar, olha aqui, Fernandinho Beiramar, o senhor está fazendo malcriação, feiura, eu não estou gostando. Não é assim. Essa comunicação é outra. Então, o que eu quero dizer não é defendendo, eles usaram as armas que ele tinha. Aí, quando a gente fala para eles, joga as armas fora e vem aqui ganhar consciência, eles não conseguem, porque eles tiveram o que eles precisaram para conseguir fugir. Para conseguir sobreviver. Né? Para conseguir viver. E aí, para dar
para a Lu, para a Andresa e para tantos, a possibilidade de fugir para ser feliz, não só para sobreviver. É isso aí. É isso aí. Então nós estamos evoluindo a espécie? Nossa! E como? Aí é que tá. Você consegue agora ver uma outra, a própria energia da paz que você estava buscando e o quanto são essas energias e que aí você consegue, não estando perto, entendendo, mas eles estão sofrendo. Estão, mas é o que é. Eles estão dentro dessa vibração que eles podiam e precisavam. E tinham frequência para estar. Quando você consegue olhar com muita intensidade para isso, espiritualmente falando, para dentro, assim, para sua alma, para sua estrutura espiritual inteira, cara, você cura todos eles. Eles estão ávidos por essa cura, mas eles não vai ser a partir deles, vai ser a partir dos que vierem. E os próximos vão ser melhores do que a gente. Namastê. Sempre serão, porque eles são uma versão atualizada desse sistema. Para que serve uma versão atualizada de um sistema? Para melhorar o sistema. Para melhorar as falhas do sistema. Não é? Tinha umas falhas, a gente corrige algumas e dá uma melhoradinha. Então, para isso é necessário o contato? Não necessariamente. Para isso é necessário o amor. Essa é a questão. Para isso é necessário um amor. Quando você amar com toda essa intensidade que eu tô falando, se você puder conseguir, se não conseguir também, é porque é assim que tinha que ser. Já tá instalado. Você vai até, quem sabe, conseguir se aproximar sem vibrar aquela coisa ruim. Ainda não tá rolando, tá tudo bem. Ainda não dá. Porque essa atualização é isso agora. É o que dá agora. Eu adoraria ter sei lá, por exemplo, Tesla, de repente, fez um telhado aí solar. De repente, ele adoraria que o mundo inteiro já tivesse. Mas o mundo inteiro ainda não tem acesso a isso. Essa foi a ideia dele, na verdade. Mas tem. Então, mas a primeira ideia foi lançada. Até chegar no todo... Estou falando aqui uma coisa, tantas outras melhores, teria um exemplo, enfim. Não, você a vacina, quando sai, né? Qualquer vacina, queria que chegasse no mundo inteiro, mas tem um processo para isso acontecer. Então, às vezes dá para ficar perto, às vezes ainda não dá. Às vezes o telhado do Tesla na minha casa, a minha casa não dá conta do telhado do Tesla. Precisava ter um monte de estrutura diferente, para ver que ela é mais pesada, mais leve. Faz todo sentido. Então, tem que ter uma casa estruturada. Então é isso que eu tô falando. Esse tipo de tecnologia, esse tipo de novo sistema. Exatamente. Então, por isso que às vezes pode ser que você consiga ficar perto, se isso te fizer bem. Pode ser que não, mas não se ache errada por não estar perto. E o dia que for, organize a sua vida. Fala, cara, eu tô com saudades. Tem pessoas que eu amo profundamente, Lu, mas amo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas. Naturalmente, eu gosto de gente. Né? Eu brinco que eu gosto muito de gente, mas eu não gosto de muita gente. Sacou? Assim, eu gosto, totalmente mas muita gente ao mesmo tempo eu fico meio doida. Mas eu gosto muito de estar com as pessoas. Mas assim, aí tem algumas pessoas que eu gosto muito. Assim, Mas que eu fico meia hora, já matei a saudade. Já tava bom, já posso ir embora. Mas isso não significa que eu amo menos, entendeu? Com certeza, você vai continuar amando, você só tá respeitando os seus limites. E o porque corpo às vezes é diferente, às vezes a energia é muito... Mas é muito assim, a energia tá tudo bem, mas isso não me faz amar menos. Com certeza. Isso só me faz amar o amor que eu tenho e ficar um pouquinho perto. E quando deu. Presta atenção, ó. São 12h38. A gente deve ter começado a conversar 12h08. Então, vou pensar que a gente está 30 minutos batendo um baita papo, num nível de intimidade, de profundidade gigante. É vibração, é energia. Que eu não faço com algumas pessoas da minha família. Mas disso eu não tenho dúvida. Então,
Mas isso mostra o quanto... Mas eu amo do mesmo jeito, não é porque eu consigo conversar mais ou não, porque consegue acompanhar uma consciência, mas porque não aprende. É o que é, eles têm o que pode. E tem o que eles precisavam para eu estar aqui hoje podendo fazer isso. Porque só porque eles lutaram, só porque eles enfrentaram, só porque eles brigaram grande, sobreviveram, eu posso hoje estar aqui batendo esse papo tão gostoso com você. E enquanto eles foram em busca da vida, eu estou podendo ir em busca da felicidade. Com certeza. Nossa, você me tirou um peso, você não tem ideia. Você não faz ideia como que você me fez bem. Quando eles fugiram, Lu, lá, vou usar o que você me falou. Quando eles fugiram da guerra, eu sei porque meu bisavô também fugiu da guerra, toda a mesma história. Nem veio, né? E na história do meu bisavô, nunca mais ele viu os pais. Nunca mais ele viu os pais. Nunca mais. Aconteceu isso com o meu tataravô também. Ele teve que fugir para sobreviver. Então, e aí nem vou contar a história, mas era isso. Não tinha internet, sabia para onde estava, todo mundo fugindo para todo lugar. Nunca mais ele, meu bisavô e minha bisavó viram os pais. Percebe que hoje, e também teve outras histórias que um era a favor do casamento, o outro não era a favor. A mesma história aí de vocês. Você e seu marido. Acho que eu entendi por que eu entrei nesse lugar. Meu bisavô tinha uma esposa, a herança uma moça aí, que ele gostava, e aí, além de fugir da guerra, também, como os pais dele eram contra o casamento com ela, ele fugiu com a mulher dele, com o amor da vida dele, e veio-se embora. Nunca mais viu os pais, por 2 motivos. Você percebe, tanto pela guerra, como por essa não compreensão, né? E aí, se perderam, nunca mais se encontraram, porque cada um foi para um canto e não se acharam nunca mais. Não dava para mandar carta, essas coisas. Não tinha meios. Percebe que hoje, apesar de a gente poder fugir e estar em outro canto do mundo, ainda a gente tem a possibilidade de um dia ficar 10 minutos com o pai, se a gente quiser. Se eu te falar que eu estou fazendo um processo com ele, com o advogado, mas ele não está processando, ele só está pedindo para transferir o nome da casa dele, que na época ele colocou no meu nome, que ele não podia, para colocar o nome da mulher e da irmã. É uma forma de me atacar, mas é uma forma que eu sei que ele tem de falar que ele me ama, mas que é desse jeito, separou, mas enfim. E eu estou lidando mesmo, sendo doloroso para mim, estou fazendo o meu máximo para terminar esse processo. E que, na verdade, agora eu vou fazer o possível para facilitar a vida dele e manter o máximo que eu posso de contato, de acordo com as minhas limitações. Isso. E ponto final. E não me sinto culpada por isso. Que você não precisa nem se sentir culpada mais, você pode se sentir, você deve sentir a cura disso em você, no sistema inteiro. O honrar é assim, apesar de tudo, meu bisavô nunca mais pôde falar com o pai ou com a mãe. A gente, apesar de tudo, se você precisar, seu marido pode ligar para a família dele, ainda que vocês queiram ficar distante. Tem como ficar distante sem perder o contato para sempre. Tem como ficar distante se um dia ainda der uma vontade de ligar e falar um oi. Mesmo que seja para tomar um xingo. Eles não tiveram, a gente já tem. Né? É isso que eu quero que você consiga trazer para você, essa aceitação de tudo. E que eles, para a gente estar aqui hoje, buscando a nossa felicidade, eles tiveram que sobreviver. Teve gente que morreu pelo meio do caminho. E aí não nasceram. Entende? E eles tinham, ou matavam ou morria. Então a gente critica eles que eram... Mas eles precisavam dessa potência aí, que graças a Deus hoje a gente não está precisando. Algumas pessoas ainda estão, mas nós, neste momento, hoje, não sei amanhã, hoje, eu não estou precisando. Eu não preciso desta violência para seguir a minha vida. Eu estou em busca da felicidade já. Então, esse potencial eu não preciso ter porque alguém teve para que hoje eu pudesse viver o que eu posso viver. De forma alguma, eu não preciso. Hoje eu me sinto segura onde eu estou. Mas por quê? Porque alguém lutou pela gente. Sem saber, ele estava lutando pela própria vida, ele estava lutando pela atualização desse sistema inteiro.
sem saber. Aí eu entrei no espiritual completamente. Adoro. Entende? Então, Adoro. essa busca pela paz, ela é uma busca por essa paz em si. Quando você busca essa compreensão para encontrar essa consciência que te dá, assenta as coisas aqui dentro, aí você deixa, e aí você dá paz para esse sistema inteiro. Automaticamente, a gente leva a paz para o mundo, que é a sua fome. Só que a gente está querendo Automaticamente a levar gente leva paz a na paz base pro da mundo. pancada, entendeu? Não, na verdade eu não sabia como, eu não tinha essa consciência agora que você me deu. Então, mas percebe que, ó, eu te dei porque você tem Eu capacidade tinha de perceber. vontade. Eu procurei. Nem sei Não? se é sua vontade, tá, Você acha Lu? que é Eu acho que capacidade o sim. nome? Eu não sei se é capacidade, mas, por Mediunidade? exemplo, se você falar com a sua família disso, eles vão entender? Eles ficam assim. Isso aí que você tá falando é massa. Então, Ah, mas eles isso aí. conseguem, Eles concordam com tudo que eu falo, acham lindo, mas eles admiram, conseguem mas respirar isso. não acreditam. Não acredito que Então, eles é a consigam. consciência que eu tô falando. Então, eles têm a deles e você tem. Eu vou chamar de nível de consciência, mas eu nem vou falar que é nível melhor ou pior. É só a Diferente. frequência da consciência. Distinto. Vamos Exatamente, dizer a distinto. frequência da consciência. É distinto mesmo. Então, você alcança o que eu falei. Eles, de repente, não. Então, eu só falei porque você alcança. Então, não Eu não fui tenho eu esse que te filtro, dei essa a habilidade que você consciência. tem na hora de Não fui eu explicar. que te dei a consciência é tua. Eu só falei uma coisa que você já entende. Que quando eu falei, você fala, entendi. É. Já é Ah, sua, mas. não é minha. É isso que eu quero dizer. Entendi. Não fui eu que te dei Entendi. a consciência. Entendi. Senão eu me coloco no lugar, como eu sou especial, É, guruzona. você Não, é especial. a consciência já é sua. É sua consciência. Não fui eu que te dei. A gente só trocou uma ideia e você falou, saquei. É Ai, tipo, sabe, gente. a Eu espero que nuvem. todo mundo que esteja aqui escutando entenda o que nós estamos conversando, porque é tão bom Vai simplesmente tirar a entender dor. o que servir para cada um. Cada um vai pegar um fractal dessa conversa. Saquei. Que lhe couber, que lhe De servir. acordo com a frequência que conectar, como nós De conectamos. acordo e com a necessidade que tiver da atualização dos seus próprios sistemas. Tá bom, fazer o quê? É assim. É assim. É assim. Mas é It is what perfeito it assim. is. É perfeito, É perfeito assim. assim. É perfeito Perfeitamente assim. imperfeito. É. Perfeitamente imperfeito. A busca da perfeição é uma ilusão. Já é perfeito. A busca da perfeição é uma ilusão. Isso é ótimo, eu sou meio perfeccionista, gostei. Porque já é perfeito. Já é perfeito. Tudo que a gente fala, tá tudo errado, tá nada errado, tá tudo do jeitinho que tinha que ser. A gente aqui quer que seja do outro jeito. Que a gente inventou da nossa cabeça. Que é o jeito certo. Ai, gente, que divino tudo isso. Não é legal? É Maravilhoso, eu tô apaixonada. Que bom. Então, Tô em feliz amor. que tenha contribuído aí de alguma maneira. E outra coisa que eu queria te falar, Pois não. só para terminar. Porque você falou, é maconha, maconha, maconha. É Ah, do mesmo 4 jeito dias já que sem fumar. aceite. Olha, do mesmo jeito que aceita a ancestralidade, toda essa guerra, tudo isso, apesar. Não estou defendendo a violência, nem a guerra, nem o abuso, quero que fique muito claro. Eu quero que a gente consiga assentar essas coisas dentro da gente para a gente poder viver melhor, tá? Tá, E mudar isso para frente. Então não é tá bom. defendendo, é como é que eu posso fazer do limão a limonada. Tá? Uhum. Usar isso em potência como missão, como levar consciência para as pessoas que sofrem pela mesma dor. Então a gente se utiliza daquilo para ajudar. E da mesma maneira, eu também não estou defendendo a bebida e a maconha, mas eu quero dizer, nem nada. Mas a gente também não pode demonizar. A bebida, ela não servia para mim. Isso não significa que meu marido não tome o vinhozinho dele. Eu não dou conta dela. Eu sou inimiga do fim. Sou inimiga do fim. Pra mim, as coisas não têm fim. Tá vendo a conversa? Eu podia ter terminado há 10 minutos atrás. Eu tô aqui. É. Eu sou assim. Eu tenho a gula como uma... Isso é bom e ruim. Em algumas coisas boas, em outras ruins. O que eu quero dizer? Quando você conseguir interiorizar que ela foi
você durante muito tempo. Foi. Aí você não rejeita ela. Não tô Você- rejeitando. Eu quero que isso seja um momento de prazer, se eu quiser, com amigos, relembrar o dia que eu encontrar e ter total, não controle, que eu sei que essa palavra a gente não controla, mas essa flexibilidade de um dia com meus amigos, fumar, com meu marido fumar e não ter essa necessidade, eu preciso fumar, porque eu não quero fumar quando eu não quero lidar com as coisas. É isso, eu não Sim, quero ter como pela uma fuga. É Exatamente, isso que eu seja quero para celebrar polir. e não para fugir. Ok. Mas o que eu quero dizer é que esse movimento interno que você quer ter, né? E é um desejo, o desejo é sempre genuíno, se tem um pulso é porque faz sentido para você, precisa vir carregado de. Muitas vezes eu usei para fugir. Não condene este tempo e este Tá. momento, porque tem gente que se não tivesse tido aquilo tinha dado um tiro na cabeça. Ah, com certeza. Então, em algum momento, Com de certeza. novo, olhar com bons olhos para tudo que vivi e fiz o que pude, o que soube, mas de verdade, entendeu? Para então você conseguir ir para esse outro nível que você quer vivenciar, que quer viver. Entendeu? É outro patamar. Ali, a fuga podia ser muito maior. Foi como você conseguiu administrar no momento para lidar com as dores que você tinha, porque você também não tinha, sei lá, uma consciência do que a gente está conversando agora. Imagina! Não, eu tinha uma cansada. espiritualidade bem porque aguçada. a gente acaba demonizando tudo. E eu não estou defendendo a droga. Eu estou só para que neste momento, o que foi, já fez. Olha, com bons olhos para todas as coisas. É isso. Vou defender o que você está defendendo. Aqui na Califórnia, a maconha é utilizada como tratamento para depressão, anorexia, ou seja, existe o benefício. Ah lá, os maconheiros defendendo a maconha. Não, é o benefício que isso pode trazer quando a gente tem essa consciência que você acabou de me dar. Quando você entende que ela veio de uma maneira e que hoje todo mundo que estuda esses benefícios sabe que a maneira mais arcaica de usar esse benefício é fumando. É a maneira mais pré-histórica e menos eficiente. Então, se for estudar mesmo por esse caminho, só que ela tinha que vir de algum jeito, e foi assim o caminho que ela encontrou para vir. Foi bem... isso que eu quero que a gente... Mas sim, ela pode ser utilizada para tratamento de como chama? Parkinson e para muitas outras coisas. Só que agora, o que eles fizeram? Também, Parkinson. Atualizaram esse sistema. Do jeito que era, não tinha a função que pode ter. Muito mais eficiente, muito mais consciente, em doses que façam de fato sentido. Fato. Né? Fato. O que eu quero é que a gente consiga refletir sobre as coisas. E ok, não quero mais. Ok, não quero mais. Se é um desejo do coração, ele é genuíno. Siga. Como é que eu posso fazer isso da melhor maneira? Como é que eu vou encontrar um jeito de fazer isso de uma maneira mais equilibrada? Entender, estudar, observar, se perceber. Aqui é fuga. Tem um monte de hormônio rodando aqui. Né? E por que eu tô querendo essa recompensa assim? Porque aí vai entrar o quê? O sistema, a dopamina vai entrar. E eu não consigo lidar, porque eu preciso lidar com a minha carência de dopamina. E dopamina preciso ter um prazerzinho agora, porque senão eu não vou aguentar. Aí entrava a maconha, né? Se não der na hora, chora. Chora. Porque ela precisa do sistema de recompensa. Quem vai dar essa recompensa é a dopamina. Se eu não tiver... Então, de quem que eu preciso me desviciar? Da dopamina o tempo inteiro. Só que sem dopamina eu também não tenho impulso. Na medicina a gente fala, a dose é o segredo do sucesso. Temos que ter... É o segredo do sucesso. Né? Um pouquinho de tudo, mas em equilíbrio. Tudo em excesso é tóxico. Exatamente. Tudo. Exatamente. Né? Então a dopamina ela vai sendo liberada, então eu tenho que fazer uma dieta de dopamina. Uma dieta de dopamina. Entende?
Total. Então, quando eu faço alguma coisa, isso para tudo. Se eu não consigo ficar sem qualquer coisa, chocolate, café, qualquer coisa, é porque o meu cérebro está pedindo doses de dopamina o tempo inteiro. Então, se eu Faz entender sentido. tudo isso, eu começo a perceber que é só eu entrando em crise, mas se eu... Porque eu não tenho dopamina. Então, o que me dá dopamina? O que me dá prazer? O que me dá dopamina? Então, assim, por que eu tenho que fugir toda hora? Porque eu não aprendi a ter dopamina no enfrentamento. Porque a hora que eu aprender a ter dopamina no enfrentamento, a hora que eu resolver, vai dar um tesão. Puta, eu sou boa pra caramba. Porque eu fui lá, enfrentei, bati no peito, fui lá, enfrentei. Na verdade, não tem pra ninguém. Mas aí é fato, eu né? meu sistema para rodar de outro jeito. Por isso que eu falei, não tem mais, não consigo, tá difícil. Qual é o objetivo? A Qual o hora objetivo que eu não consegui consegui ainda? quando eu saco, quando eu percebo qual é o objetivo, eu não tô nem falando qual é a solução. Só quando eu começo, aí eu reflito. Quando eu saco qual é o objetivo, descarga de dopamina. Olha que Porque eu botei poder. o meu sistema para rodar ao meu favor. Olha que poder, hein? Poder sobre a secreção dos seus hormônios, a liberação dos seus hormônios e sua E vida. isso é o que a neurociência está estudando isso a rodo. Que legal. Eu não conhecia nada disso. Assim, não na psicanálise, só a parte... Não, mas isso a gente não estuda mistura. também, psicanálise, tá? Na verdade, é só esse comportamento pra gente... Mas, na verdade, assim, quando a gente fala da psicanálise, que é o curso, que você fala de pulsão Como de vida e estrutura. pulsão de morte, pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de É o vida, que trabalha a pulsão de psicanálise. morte. Né? Então, é isso que tem lá dentro do curso. Cara, você saca que é isso. Olha Não que coisa precisa maravilhosa. estudar neurociência, mas para quem entende um pouquinho, vai sacar isso que fica acontecendo. Sensação de morte, sensação de vida. Sensação de morte, sensação de vida. Fato, libido, fato, vivi tudo isso. É o Senti. libido, que é o que Freud fala. É a libido e a falta dele. Todo ser humano só se move por interesse próprio. Todo ser humano só se move por interesse. Porque o interesse é de liberação hormonal. É o que te atrai, o que te faz feliz, o que é. Por isso nós temos que ter objetivos na vida. E por isso que às vezes se afastar de alguém que é tóxico pra gente é uma boa solução. Porque daí eu me afasto para não me afastar de vez. Eu simplesmente tenho uma distância saudável. Maravilhoso. Muito grata. Sou muito grata a você, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada. Luz na sua vida. E de todo mundo que tá aqui assistindo a gente. De todo mundo. Beijo, Luz. Beijo. Tchau. Bom dia pra todo mundo.